Então, boa noite a todos e todas. Hoje é a segunda aula da disciplina de práticas e pesquisa dos anos iniciais 2. Então, estamos aqui para dar início à nossa aula. Uma alegria ter vocês aqui. Eu vou pedir que, por favor, coloquem o nome e o número da matrícula no chat para registrar, né? Já começar a registrar a questão da presença, lembrando que o tempo que vocês estão logados na aula também é computado, tá legal? Então, nós ficamos como tarefa terminar a leitura de um texto que começamos na semana passada, porque planejar, como planejar, não foi isso? Então, semana passada, apresentei alguns slides, bati um papo com vocês sobre planejamento. Não sei se vocês viram, já tem material no AVA, viram? Quem viu? Não, eu não vi. Tá lá. Não vi. Consegui anexar direitinho, tá bom? Tem o vídeo que nós assistimos, tem o slide, tem a aula, tá? Qualquer dúvida, só falar comigo, mas aí, na medida do possível, hoje terminando, eu já vou procurar anexar tudo lá para não acumular, porque ontem, como eu fiquei com algumas aulas ainda para postar, né? Aí deu um pouquinho de trabalho, porque o arquivo é pesado, aí o computador, por mais que seja novo, às vezes demora, tá bom? Então, vamos lá? Então, quem leu, bacana, muito bom. Quem não leu ainda o texto, que eu sei que vai ler, porque quando chegar a hora da nossa avaliação, vai cair alguma coisa, sempre cai uma coisinha, aí se organizem para a leitura, tá bom? Eu vou mostrar para vocês uns slides que eu fiz. Hoje, eu tenho muitos recursos. Então, falando de aula sobre planejamento, isso vai ser muito importante. Eu tenho slide, eu tenho vídeo com poesia, eu tenho blog, que isso é chique, né? Tenho blog sobre planejamento, tenho site da internet também. Então, nós vamos passear por esse monte de recursos para poder movimentar aí essa nossa noite bacana de aula. Vou começar aqui. Primeiro com slide. Aí isso tudo faz parte justamente do que nós estamos trabalhando aqui. Quando nós estamos conversando sobre planejamento, hoje fiz uns slides clean. Tem dia que, né, carrega um pouquinho mais na cor, mas hoje um pouquinho mais clean. Achei os slides um charme, porque até isso, né, tem que ter delicadeza na escolha. Aula 2, planejamento educacional e escolar. Lá no texto, o autor vem conversando um pouquinho sobre isso. Então, trouxe para vocês. Deixa eu tentar jogar minha barrinha, ver se está atrapalhando. Não, né? Está todo mundo enxergando o tamanho dessa letra? Dá uma olhadinha. Conseguem? Digam-me, conseguem? Eu estou de óculos, eu estou enxergando. Tá, todo mundo enxergando? Sim, professora. Tá, então bacana. Vamos começar esse nosso primeiro bate-papo, aí é assim, o que nós estamos conversando aqui está lá no texto. Eu só dou uma mexidinha porque coloco as minhas palavras, vou e volto. Daqui a pouquinho também eu vou pôr o texto aqui um pouquinho. Aí uma pergunta, o que não é e o que é planejamento educacional? Quando nós falamos de planejamento educacional, eu queria que vocês tivessem em mente que estou falando de uma situação mais ampla, tá bom? Então, às vezes, nós pensamos que o planejamento educacional já é o plano de aula, já é aquilo que acontece lá no dia a dia, na sala de aula com os nossos alunos, e não é isso. O planejamento educacional é uma questão mais ampla, ele vai ter uma dimensão muito abrangente. Por exemplo, eu posso ter um planejamento educacional a nível federal, eu posso ter um planejamento educacional a nível estadual, a nível municipal ou local. Compreendem? Então, posso ter essa dimensão
do planejamento educacional. Então, nessa pergunta aqui, o que não é planejamento educacional? Primeiro exemplo, não é uma parceria miraculosa para a educação e para o ensino. Ou seja, não vai operar milagre de mudar as situações. Não é isso. Tá legal? Porque, às vezes, podemos achar, fiz o planejamento, né? Então está tudo garantido. Não, não é assim. Tá bom? Outro exemplo, não é um oráculo inspirador de todos os problemas. Alguma coisa que eu vou consultar, né, que vai estar ali de forma sagrada para poder me dar todas as respostas que eu preciso. Também não é isso. Não é ditador, mas algo altamente democrático, entende? Porque, às vezes, pensamos que o planejamento educacional vai ser algo duro, rígido, que precisa ser seguido, né, à risca. Ele não tem esse perfil ditador. Antes de tudo, tem uma característica ligada ao campo democrático, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Não se limita a ser estruturado por uma série de projetos isolados. Ou seja, conforme eu falei, ele diz respeito a uma abrangência, uma questão ampla. Ele não está subdividido em projetos. As subdivisões que existem, e nós vamos falar sobre elas aqui, elas dizem respeito a outra coisa, mas o planejamento educacional em si, quando nós estamos falando, ele é uma questão única, com uma abrangência bem ampliada, tá bom? Então, aqui nós já falamos o que não é planejamento educacional. Podemos, então, dizer, então, o que é planejamento educacional? É um processo global que vai desde a definição de uma filosofia da educação até o estabelecimento dos processos para se desenvolver uma filosofia que oriente o processo. Ou seja, traduzindo, esse processo, ele tem a característica de ser um norte para as ações pedagógicas, tá bom? Então, o autor vai abordar essa questão como um processo global, por isso falo para vocês dessa abrangência. Também, né, é tomar decisões, mas essas decisões não são infalíveis. Planejo para tomar decisões, mas eu tenho a garantia de que 100% delas são decisões assertivas, que não correm um risco assim, de acontecer nada de errado, de alguma coisa sair do eixo. Eu não posso pensar dessa maneira. Eu preciso buscar o acerto, mas preciso também ter em mente que podem acontecer questões que fogem a meu alcance, e com isso, né, ocorrerem alguns entraves, alguns empecilhos, tá bom? Ele sempre está em processo, portanto, em evolução e readaptação. Planejo, coloquei no papel, o planejamento vai aí, ganha o mundo. Ele é finito, estático, rígido? Não, ele está em constante evolução e readaptação. Estendo ele para os sistemas de ensino, né? Ele tem um alcance, afeta alunos, afeta professores. Nessa afetação, eu vou vivendo, experimentando, vivendo e avaliando aquilo que eu preciso alterar também no projeto, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar minha barrinha aqui para o outro lado, senão eu não consigo me ver. Todo mundo entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, sobre o planejamento educacional, é todo ato intencional, político e técnico para direcionar as atividades do campo educacional, buscando racionalizar os fins e os meios para conseguir os objetivos propostos. Uma grande característica do planejamento educacional é ter ali, né, a questão dos objetivos bem estruturada, tá? É intencional, então vai buscar uma meta, vai ter, né, um grande objetivo geral que busca atender a certa demanda. Então, se é intencional, na medida em que não pode ser efetivado
Desculpa, é intencional na medida em que não pode ser efetivado aleatoriamente. Eu não posso fazer um planejamento sem pesquisa, não posso fazer um planejamento sem ter um referencial teórico, não posso fazer um planejamento que esteja distante da comunidade escolar, dos contextos dos estudantes, tá bom? Ele implica conhecimentos da realidade, olha só, hein? Pressupõe escolhas e estabelecimento de meios para se atingir um determinado fim. Vocês acham que, quando eu faço um planejamento, eu penso que ele precisa dar certo? Então, concordam comigo que ele tem um fim? Que ele tem objetivos, não é assim? Então, é dessa forma. O planejamento educacional é político, visto que está comprometido com as finalidades sociais e políticas da sociedade. Por que ele está comprometido com esses dois aspectos? Porque se articula com os contextos, se articula com as demandas. Então, se eu tenho uma comunidade que é muito carente e esse planejamento educacional vai afetar essa comunidade, é óbvio que vai abordar essas carências da comunidade. Com qual objetivo? Com o objetivo de buscar mudanças, de trazer conhecimento para as pessoas que passam ali naquelas escolas, de modo que elas possam mudar a realidade local. Então, essa pode ser uma das metas de um planejamento educacional, mudar a realidade local, né? Ampliar o nível de conhecimento sistematizado, enfim. Ele também é técnico, pois exige a utilização de meios eficientes para se obter os resultados. Tem como pressupostos básicos, olha só, o delineamento da filosofia da educação do país. Então, vai trazer, dentro desse planejamento, a roupagem da educação do país. Um exemplo no Brasil, a nossa educação ela vai ter alguns referenciais teóricos. Eu vou citar alguns. O sócio-interacionismo de Vygotsky, concordam comigo? Né? Vai ter ali as questões de construtivismo de Piaget, vai ter as pesquisas ali como base de pesquisa para alfabetização, as produções de Emília Ferreiro, né? Isso, Ana Teberoski, e por aí vai. Tá? Então, quando falo desse pressuposto básico, o delineamento de uma filosofia da educação do país, eu estou dizendo que a educação está ancorada em alguns processos filosóficos que vão trazer as qualidades, as suas características, evidenciando o valor das pessoas e da escola na sociedade. Operacionaliza-se em planos e projetos e tem um caráter processual, constituindo-se, pois, uma atividade permanente de reflexão e ação, na busca de alternativas para a solução de problemas e de tomada de decisão. Viu o que eu falei? Então, quando nós vamos fazer um planejamento educacional, levamos em conta o contexto social, o contexto escolar, econômico, político, todos esses contextos. Com isso, nós vamos estabelecer algumas metas. Dentre essas metas, vou citar uma delas, a solução de problemas. Ótimo. Também vou citar uma outra meta, a tomada de decisão. É como se fosse assim, o aluno vai percorrer todo o processo, né, educativo e, ao final de determinados ciclos, ele vai conseguir refletir sobre a sua realidade, buscar soluções de problemas, tomar decisões importantes tanto para a sua vida quanto para a vida da comunidade, tá bom? Aí, olha, eu vou dar uma paradinha aqui. Parei. Vou abrir o texto para vocês. Rapidinho, deixa eu achar aqui. Calma aí, que eu vou achá-lo. A gente, para também usar o texto. Já achei. Deixa eu espelhar ele aqui. Estão vendo? Então, essa parte a gente conversou semana passada, lembra? Planejamento educacional numa perspectiva humana, conversamos. Aí, olha, hoje nós estamos
mergulhando nessa parte aqui, planejar o processo educativo. Né? Estou falando sobre essa perspectiva de ter um planejamento educacional numa esfera macro. Aí vamos ler alguns trechinhos. Olha só, aqui, quem estiver com texto, deixa eu ver que página é essa aqui. Espera aí, quem quiser... Ai, calma aí, que ele se movimentou. E aqui tem página? Ah, esse não tem página. Mas aqui, né, do nosso arquivo, parece que é a página 3, tá? Do nosso arquivo. Então, vamos lá. Planejar um tipo... Deixa eu ver. Não, desculpa. A educação também não deve ter o objetivo de dirigir a aprendizagem à exclusividade de certos assuntos determinados, propostos por sistemas políticos ou por certas ideologias. Tal educação impediria o educando de tomar suas decisões e fazer suas opções pessoais. Daí, porque se faz necessário planejar a educação para que ela não bloqueie os processos de crescimento e evolução do homem. Ao longo do texto, o autor vai trabalhando a importância do planejamento. Aqui ele vai dizer que, através do planejamento, a educação nos livra, né? Vai ali nos tirar da armadilha do bloqueio dos processos de crescimento. Porque se eu tenho uma ação planejada, provavelmente eu vou ter uma prática muito enriquecida. Vou dar um exemplo. Hoje, preparei a aula de vocês. Não preparei hoje, preparei ontem. Então, fiquei o domingo pesquisando blog, texto, montei slide, né, vídeo, enfim. Então, quando chego para a aula, qual é a possibilidade de ser uma aula de sucesso? É grande. Tanto para mim, que sou a professora aqui, empreendendo uma prática com vários recursos, mas principalmente para vocês que vão ter a oportunidade, né, de passar por um processo de crescimento, de desenvolvimento, de acessar novas informações, tá bom? Aí ele ainda fala assim, olha só, bem aqui, ó, estão vendo meu cursorzinho, minha setinha? Planejar o processo educativo é planejar ou indefinido, porque educação não é um processo cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos. Eu consigo determinar se o meu aluno vai aprender todas as tabuadas, não é isso? De multiplicar. Eu consigo determinar que o meu aluno vai, de cor, saber os variados tipos de sujeito numa frase. Consigo determinar isso? Estou dando um exemplo aqui de conteúdo. Não consigo, mas eu posso planejar, estabelecer metas para que o meu aluno tenha a oportunidade de passar por um processo de crescimento, né? A oportunidade de passar por um ambiente rico, por um ambiente estimulador. Eu posso fazer isso. Agora, eu não posso pré-definir o percurso educativo de ninguém, não posso fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Aí vai falando que eu não posso, então, ter esse pensamento pré-definido, determinados ou pré-escolhidos, como se fossem produtos decorrentes de uma ação puramente mecânica. Olha aí as pistas de Paulo Freire, né? A educação bancária, a educação mecânica, né? Paulo Freire, naquele livro Pedagogia da Autonomia, ele vai trazer algumas contribuições importantes. Já viram aquele desenho? Depois eu até posso procurar aqui, do menininho com a cabecinha assim aberta, né? Aquela ilustração, e a professora colocando as informações dentro da cabecinha. Isso é uma situação ultrapassada. Numa sala de aula, só o professor detém o saber? Não, né? E o aluno? Ele está ali porque é uma relação dialógica, ali é uma dimensão de um conhecimento que circula. Eu aprendo quando estou ensinando e os alunos me ensinam enquanto estão aprendendo desse jeitinho, tá bom? Deixa eu ver mais o que aqui. Uma outra dimensão importante. Aqui no finalzinho, ó, tá bem aqui no finalzinho. O planejamento educativo não significa estabelecer o definitivo. Eu não sei se foi nessa turma que eu falei ou em outra turma, que às vezes tem professor que faz o caderno de plano ou planejamento de curso, aí tem muitos nomes, né? Enfim, aí
Aí, esse ano, eu estou com o 4º ano. Aí, fiz o caderno de plano lindo, fiz o plano de curso, né? Fiz tudo lá. Aí, ano que vem, eu vou lá, vou escolher o 4º ano de novo. Aí, pego o plano de aula do ano anterior. Posso fazer isso? Não, não façam isso, tá bom, minhas lindas? Não, não. Fez o caderno de plano, deixa o caderninho de plano lá, ou doa, ou, né, ou guarda para ficar ali com o portfólio, mas não façam isso. Cada turma, uma característica, cada turma, muitos contextos, né? De um dia para o outro, de um momento para o outro, de um ano para o outro, as coisas mudam. As informações, elas são, a todo tempo, renovadas, né? Desse jeitinho, tá bom? Então, ele não é definitivo. Enfim, né? Deixa eu ver mais o que nós podemos dar uma passeadinha aqui. Sobre o planejamento, deixa eu ver. Ele vai ter normas, concordam comigo, não é isso? Porque não é uma coisa solta, é uma questão sistematizada, vai ter ali direitinho uma abrangência mais ampliada. Deixa eu ver aqui. Sim, olha só desse ladinho. O planejamento educacional não pode estar limitado por uma visão individualista. Está na página 24, olha. É a 4ª página, tá? Do nosso arquivo. Está no cantinho direito, assim, na parte de baixo. Então, não pode estar limitado por uma visão individualista, que procure conformar o ser humano a um sistema de restritas visões, sem que as suas necessidades básicas sejam satisfeitas. Então, é aquela coisa que, às vezes, infelizmente, de forma equivocada, o professor deseja, daquele aluno que fica paradinho para aprender, aí você fala, abram o caderno, copiem do quadro. Se o aluno levantar, você senta, né? Se o aluno se movimentar, é lógico que nós temos que ter um ambiente organizado, enfim, mas eu não quero ter um aluno que fique ali parado o tempo todo, vendo as questões do cotidiano escolar, né? Essas questões passarem, sem interagir, né? Sem trazer a novidade de casa. Vou dar um exemplo, viu como é que nós começamos a nossa aula? Começamos com um bate-papo, falando sobre uma questão atual. Eu sei que essa questão da chuva hoje movimenta um pouquinho a gente, não é verdade? Então, vocês já vêm com o coração um pouquinho movimentado por conta disso. Imaginem se eu, não, né? Vamos diretamente começar a nossa aula e pula essa etapa importante, que é uma conversa informal, uma conversa de aproximação, entende? Para abrir caminhos para que a questão do saber sistematizado também se apresente na nossa aula, tá bom? Então, aí é uma pista, né? Bacana para vocês, futuras pedagogas. Já no 6º período, daqui a um pouquinho, já pensando aí até na formatura, hein? Né? Daqui a pouquinho tem isso. Eu tenho foto de Beca. Eu fiz a foto de Beca na cadeira, assim, sabe? Eu tenho anel aqui, ó, de pedagoga. Tem essas coisinhas assim que são... Assim, cada um vai ter, né? Um desejo, uma importância, mas para mim isso é muito importante, né? Então, tem aqui o anelzinho também, fiz a foto de Beca. Aí, olha só. Aqui, olha, direitinho o que tem lá no nosso slide, olha só, número 2, tá vendo? Página 5 aqui. O que é e o que não é planejamento educacional. Já conversamos lá um pouquinho, né? Agora eu vou parar aqui. Pronto. Vamos voltar para o nosso slide, que hoje tem a atividade prática lá que eu contei, né? E aí, estão curiosas? O que vocês acham que é? Quem dá um palpite? Vamos ver quem vai adivinhar. Tem uma atividade prática lá. Espera aí. Deixa eu espelhar. Já achei? Achei. Rapidinho. Esse aqui eu já falei com vocês, né? Já. Agora, esse daqui. O planejamento educacional
consiste na tomada de decisões sobre a educação no conjunto do desenvolvimento geral do país. Ou seja, quando nós estamos falando desse planejamento educacional, o que nós podemos pensar que tem dentro dele, né, que faz parte dele? O planejamento de um sistema educacional é feito em nível sistêmico, isto é, em nível nacional, estadual e municipal. Consiste no processo de análise e reflexão de várias facetas de um sistema educacional para delimitar suas dificuldades e prever alternativas de solução. O planejamento de um sistema educacional reflete a política de educação adotada, né? Então, no Brasil, nós podemos pensar também em algumas outras questões. Por exemplo, nós temos uma característica de uma política inclusiva? Temos, não temos? Então, as escolas do Brasil, elas são atravessadas por esse desejo da inclusão, também são, né, atravessadas. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, esse projeto contém as intenções e estratégias de cada governo para o enfrentamento das questões de acesso e permanência, por exemplo, com o sucesso dos alunos no sistema educacional, em especial no sistema público de ensino. Então, nessa perspectiva do planejamento educacional, nós temos uma questão importante, que é a garantia de acesso e permanência. Quando tem um planejamento que vai englobar, por exemplo, a nível nacional, adianta pensar em muitas leis, né, em muitos projetos pedagógicos, em muito material didático, em transporte, né, isso, em tudo isso. Se eu não penso em acesso e permanência, tá? Então, eu vou dizer para vocês que é como se fosse assim, a origem de tudo, garantir acesso. Professor, o que você quer dizer com isso? Quando eu falo garantia de acesso, é garantia de matrícula, oferta de vagas. Então, vagas desde a educação infantil, né, até o ensino médio, contemplando toda a educação básica. Então, eu estou falando sobre isso, acesso. Ah, teve o acesso, a matrícula está garantida, ótimo. Então, vamos pensar a permanência. Como é que tem um planejamento educacional? O autor vai falando aqui, né, vai dando várias pistas sobre o que é um planejamento educacional, o que é preciso fazer para elaborar um planejamento educacional coerente com a sociedade, né? Se eu não pensar a permanência, como será a experiência educativa desse aluno que vai ficar ali experimentando esse sistema educativo por anos e anos e anos, não é verdade? Então, o planejamento educacional tem essa dimensão também, de tanto pensar o acesso quanto pensar a permanência, tá bom? Agora, uma outra questão importante. Agora, olha só, nós vamos deslocar um pouquinho. Você, quem leu o texto, percebeu que o autor ele vai trazendo várias definições. Ele fala de planejamento educacional, de repente, ele fala de planejamento escolar. Quem viu isso? Lá no texto, viram? Ele dá uma mudadinha, né? Depois ele fala de planejamento escolar. Aí nós já demos mais um passo. Se o planejamento educacional, nós estamos falando de uma abrangência nacional, estadual, municipal, né, de um projeto em larga escala, vamos agora aqui começar a conversar sobre o que é planejamento escolar, tá bom? Então, o planejamento escolar é um plano que deve ser desenvolvido pela instituição escolar periodicamente. Vejam bem, essa instituição ela está lá, né, vinculada a esse projeto, esse planejamento educacional maior? Está, não está? Então, quando ela tem essa vinculação com esse planejamento educacional, o que ela vai fazer, porque ele é pensado a nível macro, é adequar, trazer isso para perto da sua comunidade. Como é que ela faz isso? Um caminho é estabelecer ali com qualidade o planejamento escolar. Tá? Então, como que o planejamento educativo vai se materializar na escola? A partir do planejamento escolar
é uma possibilidade, tá bom? Então, o planejamento escolar é um plano que deve ser desenvolvido pela instituição escolar periodicamente, a fim de definir as atividades que serão realizadas ao longo do semestre ou do ano letivo. Portanto, esse plano é, na prática, um documento que norteia o andamento de ações fundamentais para o bom funcionamento da escola. Para que o planejamento possa ser elaborado, a equipe, vejam bem, pedagógica, precisa refletir sobre o que a escola pretende alcançar ao fim desse período. Além disso, é fundamental levar em conta a realidade em que a instituição de ensino está inserida e o que pode, de fato, ser concretizado dentro desse cenário. Aqui, eu acredito que tenham, na turma, pessoas que trabalham na rede. Nós vivemos há um tempo atrás, vou dar um exemplo, tá? Maricá no mundo da leitura. Quem experimentou o Maricá no mundo da leitura, que trabalhou alguma coisa em sala de aula, lembra do desfile cívico, da FLIM? Alguém aqui lembra do que aconteceu no Maricá no mundo da leitura? Eu lembro. Lembra, Adetusa? Não foi assim? Foi. Então, no desfile, principalmente, né, várias escolas optaram por contos, tinham vários temas, né, contos de fadas, autores conhecidos, né, para transformar no desfile, homenageando. Foi bem legal. Foi bem legal, né? Projetos então, que tiveram nas escolas, né? Aconteceu em cada escola, né, Aretusa? Foi muito legal. É muito legal. Então, o que acontece, né? Então, nós podemos pensar que havia um planejamento educacional, um projeto para toda a rede. Lembra que nós falamos lá que o planejamento educacional ele pode ter uma dimensão municipal, não é isso? Então, foi feito um planejamento educacional voltado para a questão da leitura e da escrita, da produção literária, da produção da escrita, enfim. Então, isso foi encaminhado para as escolas. O que as escolas precisaram fazer? Fazer o seu planejamento escolar. Como que seria possível materializar o Maricá no mundo da leitura dentro da unidade escolar. E isso precisou, a Regiane Mais tinha uma regra, tinha uma questão, um planejamento educacional, né, uma base, e as escolas foram elaborando seu planejamento escolar de acordo com a característica de cada uma. Né? Então, vou dar um exemplo. As escolas aqui de Maricá, que estão mais na zona rural, elas possivelmente foram ali e elencaram, né, as obras literárias que os alunos mais dialogam, trouxeram características da comunidade rural, enfim, podiam trabalhar Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, né, trabalhar outras histórias do campo. As escolas do centro possivelmente podem ter trabalhado questões ligadas à tecnologia, né, até a literatura juvenil, porque aqui no centro nós temos Joana, Zilka, né, Carlos Magno, que tem aí o atendimento a adolescentes. Então, estou dando exemplos. Vocês entendem como o que nós estudamos aqui, de fato, precisa se articular com aquilo que nós vivemos nas escolas, que nós vivemos ali nos contextos, tá bom? Mais uma outra questão. Com isso, a direção escolar tem a possibilidade de planejar também outros aspectos importantes para a escola. Ao ter um panorama claro de tudo o que será realizado ao longo do ano letivo, por exemplo, fica mais fácil determinar o tempo e os recursos necessários para cada atividade. Então, vejam bem, aqui eu estou dando um exemplo da importância da direção escolar. Quando ela entende, né, que a possibilidade de planejar vai trazer elementos importantes para pensar o tempo, né, desse projeto, desse planejamento escolar, vai ajudar a prever os recursos para cada atividade, sem contar nas metodologias que serão utilizadas. Se a gestão tem essa perspectiva, abraça essa causa, a tendência é que os outros profissionais da educação que estão na escola também abracem, tá bom? Agora, se a gestão não abraçar, aí a gente tem um problema, né? O autor, ele a todo tempo ali vai provocando a gente, né? Às vezes até cansa um pouquinho ler esse texto, que ele vai falando, planejar
A educação aí ele volta de novo, planejar porque é isso daí, educação é movimento, planejamento é movimento, tá bom? E escola, vocês já assistiram, já viram uma poesia, né, feita por Paulo Freire, A Escola é? Já viram? Não? Não, então vocês vão ver hoje. Dei um spoiler, já contei. Uma parte, tá bom? Então, espera aí, rapidinho. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, agora aqui. Ainda falando sobre o planejamento escolar, ele é realizado no âmbito da unidade escolar, ou seja, ele não vem do Google. Concordam? Nós podemos fazer pesquisas utilizando, né, as mídias digitais, mas ele não pode vir pronto do Google, porque nós precisamos elaborar um planejamento escolar que tenha ali a identidade da nossa escola, tá bom? E ele se caracteriza como o ato de organizar as atividades de ensino e de aprendizagem determinada por uma intencionalidade educativa, envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos e modo de agir dos educadores. Esse projeto, então, ele precisa carregar ali, né, os desejos, aquilo que a escola pensa, né, que pode produzir no campo da educação, né? Então, conforme a Aretusa falou, quando veio Maricá no mundo da leitura, que as escolas foram desfilar, nossa, era uma escola mais rica no sentido assim dos recursos, no sentido daquilo que trouxe como trabalho produzido na escola, né? E quando tem um desfile, traz para o centro da cidade, traz para os olhos da comunidade. Então, assim, como que isso nos anima, né? Tomara que esse ano tenha desfile, que a gente possa desfilar, porque movimenta a nossa cidade, e é uma oportunidade da escola abrir as suas portas e mostrar aquilo que ela faz. Mas o que ela faz é fruto de muitas ações, uma delas do planejamento, tá bom? Então, daí a importância da gente pensar o planejamento. Uma outra questão, o planejamento escolar também é um modo de dimensionar política, científica e, tecnicamente, a atividade escolar. Ou seja, a atividade escolar não pode ser feita por qualquer pessoa, não é isso? Então, a atividade escolar tem uma dimensão, conforme nós colocamos aqui, política, científica e técnica. Nós somos profissionais habilitados, nós passamos anos, né, nesse processo de formação para concluirmos os nossos cursos de licenciatura, também incluindo de pedagogia, os outros profissionais também que atuam na escola, enfim, né? Então, portanto, deve-se ser resultado das discussões e contribuições do coletivo da escola. O ideal é que o projeto escolar seja pensado pela escola. Na reunião, mas como é que nós vamos fazer isso, Regiane? Não dá tempo. Na reunião pedagógica, entende? Então, de repente, assim, vamos dizer, o orientador pedagógico ele faz um esboço, pega esse projeto educacional lá que foi encaminhado pelo órgão central, encaminha para os professores, faz essa proposta. Olha, nós temos agora que montar o nosso projeto a partir desse daí, vai frutificar. Vamos dar ali, né, a carinha da nossa escola, vamos trazer aqui as marcas da nossa identidade, tá bom? Então, uma possibilidade é fazer isso numa reunião pedagógica. Aí, uma outra situação. Então, isso tudo deve ser resultado das discussões e contribuições do coletivo da escola, além de constituir uma atividade permanente de reflexão e ação. Na atualidade, de acordo... Peraí que tem um ezinho aqui a mais, rapidinho. Na atualidade, de acordo com a LDB, né, que eu coloquei aqui, a Lei de Diretrizes e Bases, número 9394/96, o planejamento da escola deve se concretizar pela elaboração do projeto político-pedagógico.
e constar de diferentes momentos do planejamento, a definição de um marco referencial, por exemplo, a elaboração de um diagnóstico e a proposição de uma programação com vistas à implementação das ações necessárias à realização de uma prática pedagógica crítica, reflexiva e participativa. Vejam bem, então aqui, olha, dei mais um passinho importante. Nessa dimensão do planejamento escolar, nisso que eu estou aí articulando como macro, né? Eu trago aqui um elemento importante, que é o planejamento da escola, o planejamento escolar. Como é que ele vai se concretizar? Pela elaboração do PPP, tá bom? Então, as escolas têm um PPP, que é Projeto Político Pedagógico. Eu não sei se vocês já tiveram alguma disciplina que abordasse o PPP? Tiveram? Sim. Então, o projeto político-pedagógico... Lembra não, Fabrício? O projeto político-pedagógico, ele tem uma dimensão de estruturar a escola, né? Assim, apontar a realidade local, as características. Então, ele é um documento que fica ali demarcado, oficializado, e o planejamento escolar vai atravessar o projeto político-pedagógico, tá? O projeto político-pedagógico vai trazer o currículo, uma série de coisas, e isso está ali firmado na LDB 9394, tá? De 1996. Então, é dizer para vocês que, quando nós conversamos sobre planejamento escolar, embutido nisso tudo, tem uma indicação aqui, uma lei que vai orientar aí alguns princípios para a elaboração desse tipo de planejamento, tá bom? Aí, mais uma outra questão, é o planejamento integral da instituição. Lembra que eu falei que é como se fosse assim, a identidade também da instituição, tá legal? Então, vamos lá, agora vamos dar uma paradinha. Me deem 1 minuto. Espera aí. Um minutinho. Opa. Aí. O YouTube, ele sempre tem uma propagandazinha, né? Espera aí. Vamos lá. Conforme eu disse para vocês sobre uma produção de Paulo Freire, nós estamos falando aqui de planejamento escolar, não é isso? Então, estamos falando de escola. Vamos aqui rapidinho assistir algo que vai movimentar um pouquinho a gente? Aí, uma sugestão. Começa assim, a escola é... Aí, eu vou pedir a vocês, lembra que eu falei que tem uma atividade práticazinha? Vamos começar, então? Cada uma pegar aí o seu caderninho, uma folha, um papel, vou dar um tempinho rapidinho. Aí vocês vão escrever assim, a escola é... Aí nós vamos assistir a esse vídeo e depois vamos voltar para conversar, porque o Freire vai dizer um monte de coisa para a gente a respeito da escola, e depois eu quero ouvir vocês. O que a escola é para vocês? Tá bom? Então, vou passar o vídeo, aí eu vou lendo, porque é uma legendinha, vai passando rapidinho, aí vocês não se preocupem de ficar lendo, não, mas aí eu leio e vamos interagindo. Espera aí. É um vídeo muito bacana, eu vou colocar lá no Ava, depois vocês podem compartilhar. Ele é lindo e muito potente. Vou começar, tá? Deixa eu aumentar a tela. Vamos lá. Escola é Paulo Freire. Escola é o lugar
amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. O vídeo acaba rapidinho. E aí, o que vocês acharam? Não é lindinho? E potente, né? Verdade. É muito bacana. Depois vou compartilhar, vou colocar lá no grupo. Eu vou colocar o link aqui também. Querem que eu coloque? Aí vocês podem salvar no celular de vocês? Espera aí que eu vou colocar, só um minutinho. Me dá um tempinho aqui. Calma aí. Calma aí, deixa só eu abrir o vídeo. Todo vídeo do YouTube tem uma propaganda, né? Espera aí. Calma aí. Eu vou colocar o link, aí vocês podem depois compartilhar. Deixa eu botar lá no nosso chat. Vou botar aqui. Ó. Coloquei lá, tá? Coloquei o link. Vamos lá, quem vai começar? Escola é. Quem quer falar para mim um pouquinho? Posso, professora? Pode, Cleide. vamos, Cleide. É um lugar humanizado onde se ensina e aprende, e principalmente um lugar de amor ao próximo. Legal, lindo, Cleide. Muito bacana o que você escreveu. Vamos lá, mais quem? Posso? Fala, Ana Paula. A escola é lugar de relacionamento e aprendizado. Nossa, perfeito. É isso, né, Ana Paula? É lugar que nós vamos ali nos encontrar com gente, nós vamos ali buscar conhecimento, vamos interagir. Passamos muito tempo nas escolas. Então, Isso, a gente vai se relacionar, né, professora? Isso daí, isso daí. E isso frutifica, né? Através dessa relação, nós vamos aprendendo com o meio, vamos ali na troca, não é isso? Com certeza. Muito bom. Mais quem que vai falar um pouquinho? Vamos, meninas. A escola é lugar de descobertas. Quem falou? Peraí. Luciana. Oi, Luciana. Fala, depois Fabrícia. Fala, A Luciana. gente descobre tanta coisa nova na escola, todo dia a gente descobre uma coisa. A escola é Então, lugar de descobertas, né? Isso. Isso daí. Perfeito, Luciana. Vamos, Fabrícia. É também um lugar de não só ter amigos de profissão, né? É de fazer amizade também fora da escola. Porque às vezes a gente está ali, né? A gente às vezes está ali no profissional, às vezes leva toda também. Eu penso assim, né? É um lugar de fazer amizades que pode ser tanto ali na escola, mas também para a vida toda, né? Sim, Isso é sim, com fundamental. certeza. Muito, muito bom, Fabrícia.
Mas quem vai falar? Um pouquinho. Ó, eu vou dar a minha contribuição. Escola é lugar de inclusão. Escola é lugar de abraçar as diferenças, de entender o outro, de ter empatia, né? De celebrar aquilo que nós temos de melhor. É isso. Mais alguém vai falar um pouquinho? Desabafo. Porque muitas das vezes as crianças acabam desabafando com professores, com mediadores, com alguém que eles confiam, alguma coisa que eles estão passando, seja em casa, seja em qualquer lugar. Então, eu acho que também é um espaço para desabafos. É um espaço porque aí tem afeto, né? Criam-se os vínculos, aí a criança tem Exatamente. essa relação de confiança ao ponto assim, de narrar seu dia a dia, tanto narrar as alegrias quanto narrar também as dores, às vezes, né, Aretusa? Exatamente. E para a gente também, quantas vezes, quando nós, né, estamos ali trabalhando, nós vamos atuar, somos professores, mas também somos seres humanos. Então, às vezes, ali vai ser um espaço, né, que a gente pode esvaziar, a gente também pode, de vez em quando, rir, mas de vez em quando chorar e aprender, né, principalmente. É isso? Então, fomos essa parte, essa primeira atividade. Oi, quem falou? Cristina. Fala, Cristina. Eu acho que também, além da troca, né, da empatia, da inclusão, é o respeito com o ser humano, o profissional dentro da escola, né? Porque Isso hoje aí. em dia tem muitas agressividades, a forma de se posicionar, a forma de se colocar, né? Aluno com professor, que não existe, que precisa existir mais um respeito com o professor, com o profissional que está ali. Seja o professor, seja o diretor, seja o coordenador, seja o servente, a merendeira, a pessoa que está servindo a comida. Então, eu acho que a escola precisa também ter essa troca de respeito, né? Sim, fundamental, Cristina. Respeito em todos os lugares, em todas as relações, isso daí é fundamental. Muito bom. Mais alguém vai falar um pouquinho? É na escola, né, Rizane, que ali a criança vai aprender a vida básica para a vida adulta, é onde ele vai levar os valores de se viver bem em sociedade, e é uma responsabilidade muito grande aos educadores, né? Vai aprender Elaine, olha que coisa interessante que você falou, sabe por quê? Quando nós colocamos os nossos filhos pela primeira vez na escola, é a primeira ruptura que acontece com o lar. Sim. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Quem é que tem filho e se recorda desses primeiros dias de aula, né? A mãe fica mais nervosa do que a criança, enfim. E a criança também fica, porque ali ela está saindo do convívio familiar, do mundo familiar, e indo para um outro espaço, né? Para o mundo social, para conviver, conforme a Elaine está falando, aprender os valores, né? E tem aquela dimensão da infância, que tanto é de descoberta, mas que é de desafios, mas que também é de enfrentamento de algumas dificuldades, não é isso? A gente tem mania em dizer, né? Na escola ele vai aprender, quando ele chegar na escola vai ser diferente. Isso a gente vê aqueles que têm dificuldade em casa, do relacionamento, né? A primeira contato que eles têm com a escola, logo a gente vê uma transformação no comportamento da criança, né? Da socialização. E ali você está se preparando para a vida. É verdade. Olha, aquelas crianças que não dividem brinquedo porque em casa, né, são filhos únicos, ou então só brinca com o irmão. Quando chega na escola, que tem que dividir com todo mundo. Ali que começa o aprendizado, né? A gente Isso vê daí. A escola vai aprender, não se preocupa, não. E depois a gente vê esse comportamento quando é do meio social em que nós vivemos, que a gente encontra uma criança, nossa, como foi bom ele ter ido para a escola, olha como ele está diferente, né? Isso daí, é muito importante. A escola, conforme disse Paulo Freire, é lugar de gente, né? Lugar de gente. Gente aprendendo
Eu ser gente. Isso daí. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu falar para vocês. Vamos fazer aquele nosso intervalozinho. Olha, 2h35, tá bom? Então, voltamos daqui a 15 minutinhos. Tá legal? Voltamos, tá? 8h50. Então, vamos beber nossa aguinha e o banheiro. Já, já, nós estamos aqui, tá bom? Então, retornando após o intervalo para a nossa aula, dando continuidade às discussões sobre planejamento, né? Com texto. Por que planejar? Como planejar? Dos autores Maximiliano e Ilza Martins, né? Estamos usando esse material aqui e outros materiais complementares, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha naquele material que eu falei para vocês, uma aula cheia de novidades, cheia de recursos. Então, já teve vídeo, já teve texto, já teve slide, agora nós vamos lá visitar um blog e outros sites na internet para trazer mais algumas informações sobre planejamento, tá legal? Então, espera aí. Deixa eu achar lá direitinho, já deixar no ponto. Só um minuto. Pronto. Nós vamos agora conversar sobre uma questão bem interessante, sobre algumas dicas de planejamento. Aí, vou colocar esse link também no nosso chat, para vocês salvarem ou acessarem, tá bom? Aí vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Então, olha só, esse aqui é o blog Eleva Plataforma, né, trazendo algumas contribuições sobre planejamento escolar, dicas práticas, porque nós dialogamos com as teorias, mas também é importante trazer, né, na dimensão da nossa disciplina, que é pesquisa e prática dos anos iniciais, algumas práticas que vão ali se articular no cenário do planejamento, tá legal? Então, planejamento escolar, 10 dicas práticas de como fazer um. Então, vamos lá. Então, olha só, o que você vai encontrar nesse artigo, né, aqui apresentado no blog? O que é planejamento escolar? Por que o planejamento escolar é tão importante? Quais são os tipos de planejamento escolar? Quais as características de um bom planejamento escolar? Como organizar um planejamento, montar, né? Como gestores e coordenadores devem agir durante o processo? Como o uso da tecnologia pode ajudar na gestão escolar? Então, eu considerei muito interessante esse material e vou compartilhar com vocês já já o link, tá bom? Então, vamos passear aqui pelo blog e ler algumas coisas juntas. O que é planejamento escolar? Então, já trouxemos, né, uma abordagem lá nos slides. Por que o planejamento escolar é tão importante? Aí traz assim, para que a escola consiga estabelecer e manter um determinado padrão de qualidade e uniformidade em todas as suas áreas, e é imprescindível que todos os funcionários estejam alinhados com suas diretrizes, ou seja, com as diretrizes do planejamento escolar, né? Quais são os tipos de planejamento escolar? Aqui eu trago alguns, não são todos, mas eu tenho, por exemplo, um planejamento estratégico, ou seja, dentro do planejamento escolar, eu tenho planejamento estratégico, aí tem o futuro da instituição de ensino como foco de trabalho. Então, dentro do planejamento estratégico, eu vou traçar o futuro, né, da instituição. Por isso, normalmente, é realizado pelo corpo diretivo. Então, geralmente, quem faz o planejamento estratégico é a direção da escola, tá legal? Aí, um outro aqui que nós apresentamos é o planejamento pedagógico. Planejamento pedagógico tem como
Objetivo: alinhar o ambiente escolar interno, como infraestrutura, corpo docente, desafios da gestão, e o ambiente externo, com as determinações do MEC, bem como o relacionamento com a comunidade local e de familiares de aluno. Então, essa é a dimensão do planejamento pedagógico. O planejamento curricular, que diz respeito, né, à definição dos conteúdos a serem aprendidos pelos alunos no ano letivo, a ordem e a forma como eles serão abordados, tá bom? Então, é uma coisa mais ampla, diz respeito ao currículo. E já o planejamento de ensino, só um pouquinho, que nós já vamos já ali trazer um exemplo para vocês. Planejamento de ensino envolve a definição de como serão as intervenções realizadas pelos professores para a promoção do aprendizado. Seu produto final será o plano de ensino, que vai funcionar como roteiro das atividades, as formas de avaliação, ou seja, também podemos chamar esse planejamento de ensino de plano de aula, concordam comigo? Tá bom? Então, nós vamos ver mais um pouquinho. Quais as características de um bom planejamento? Aí aqui tem algumas. Por exemplo, direcionamentos pedagógicos bem alinhados. Eu tenho que articular, né, a minha aula de forma alinhada. Precisa ter início, meio e fim, né? Recursos, metodologia adequada. Precisa dialogar com o contexto dos meus alunos. Conteúdos atuais e motivadores, né? Então, determinadas turmas, elas vão ter mais interesse, por exemplo, na tecnologia, em outras em leitura, em outras na questão da ludicidade. Então, temos que estar atentos com relação a isso. A participação da comunidade escolar, trazer isso também para a dimensão do planejamento escolar. Ah, professora, mas como assim? Ouvir os pais, fazer reunião, não é isso? Muitos pais podem colaborar com a escola, pais sendo voluntários ou ainda fazendo parte do conselho escolar, tá bom? E, enfim. Aí, algumas dicas aqui. Como organizar um planejamento escolar de qualidade? Primeiro, busque conciliar os interesses de pais e professores. Então, dizer, né, para vocês que é importante também trazer para a dimensão do planejamento escolar a voz do professor, o que o professor pensa, os desejos, aquilo que ele pretende ampliar com seus alunos, as suas práticas. Uma outra questão, siga sempre as diretrizes do MEC, tá legal? Então, nós temos uma base nacional comum curricular, aqui o blog aponta. Então, o planejamento deve estar de acordo com a LDB? Perfeito. Deve estar de acordo também com a Base Nacional Comum Curricular. Tá legal? Uma outra questão importante: trace metas que sirvam para todo o ano letivo. Então, quando eu faço esse planejamento escolar, eu estou pensando no ano letivo. Ah, mas o planejamento escolar pode durar 2 anos, 3 anos. O ideal é que ele aborde aquele ano letivo, tá bom? E dentro desse campo de metas, nós temos a questão da precisão, dos objetivos mensuráveis e do agendamento prévio. Ou seja, quando traço metas, eu tenho que ter coerência com a minha realidade. Não adianta eu traçar metas que não dialogam com a minha realidade e eu não vou conseguir batalhar ali para cumprir, tá legal? E o planejamento, ele é atravessado por metas a serem cumpridas. Defina um calendário escolar. Nós sabemos que as redes organizam um calendário escolar seguindo as orientações do MEC, né, de no mínimo 200 dias letivos com carga horária de 800 horas, sendo que o efetivo trabalho diário deve também ter no mínimo 4 horas, tá bom? Então, olha só uma outra dica interessante, a quinta dica: monte um bom plano de aulas, né? Então, eu preciso inovar, preciso trazer vários recursos, preciso lançar mão de elementos que vão trazer interesse para os meus alunos, que vão despertar nele a vontade de aprender, que vão
ter vontade de assistir minhas aulas, né, por exemplo. 6, efetue possíveis melhorias na infraestrutura da escola. É importante também nós pensarmos nos espaços das escolas. É uma escola com boa estrutura, com recurso material, com a questão das salas, né, arejadas, com mesa e cadeira confortável. Isso tudo também viabiliza o desenvolvimento dos estudantes e também possibilita, né, um ambiente de trabalho para os profissionais da educação, um ambiente agradável, tá bom? 7, invista em tecnologia. Estamos aqui nós utilizando a tecnologia nesse momento, então é importante ter essa visão com relação ao investimento na tecnologia. A educação, ela cada vez mais é atravessada por isso. Crie um plano de qualificação de professores. Então, é importante o tempo todo envolver os professores em capacitação. Ah, mas eu já estudei, mas o nosso fazer ele é atravessado por uma prática em constante transformação. Se ela está em constante transformação, o mundo muda, as coisas mudam. Então, é por isso que nós temos que investir na capacitação do corpo docente. 9, dê boas-vindas aos novos professores e reforce as orientações gerais. Quando você já tem um corpo docente, você vai ali trabalhando, atuando, né? As pessoas vão entendendo essa identidade da escola. Mas quando você recebe novos professores, é importante dar boas-vindas, acolher e explicar como que é a rotina da escola, qual identidade que a escola vai ali assumindo e produzindo, tá? 10, utilize métricas de avaliação de desempenho. É importante também planejar e se autoavaliar, né? Trazer essa perspectiva da autoavaliação, porque a escola tem que olhar para ela mesma, para poder saber aquilo que ela planejou, de fato, ali, as metas que foram estruturadas foram cumpridas. O planejamento tinha coerência com o contexto escolar, os profissionais da educação estiveram envolvidos, que dimensão é essa, né? Então, até porque avaliar para tomar decisão e, se preciso for, reorientar esse planejamento para o próximo ano letivo, tá bom? Aí aqui, né, tem mais um passo a passo, enfim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa. Nós vamos até aqui, tá bom? Deixa eu pegar esse link. Eu falei rapidinho, porque aqui tem muitas informações, tá bom? Numa outra oportunidade, vocês vão conseguir, com calma, uma sugestão. Salvem esse link, porque eu achei muito interessante. Vocês gostaram do site, não é? Bem rico? E ali tem outras informações, tá bom? Ó, botei lá no grupo. No grupo não, no chat. Tá bom? Coloquei lá. E agora, já avançando mais um pouquinho, vamos para outra etapa da nossa aula. Deixa eu abrir aqui. Então, nós estamos ali nos slides conversando sobre planejamento escolar, não é isso? Aí vem uma proposta aqui bacana para vocês, quer ver? Vamos elaborar um planejamento escolar? E aí? O que vocês acham? Bora! Fala, vamos para o desafio, né? Tá na chuva para se molhar. Alguém aqui já elaborou algum planejamento escolar nessa dimensão, por exemplo, que eu citei do Maricá no Mundo da Leitura para a sua escola? Alguém já participou de um planejamento desse jeitinho? Não? Olha só, aqui eu trouxe umas pistas, olha só, planejamento escolar. Aí eu tenho objetivos, conteúdos, métodos e recursos, tá bom? São algumas pistas para que nós possamos juntos
e juntas elaborar na próxima aula um planejamento escolar. Nós vamos fazer juntos, tá? Aqui, ao vivo. Aí, olha só o que eu tenho. Objetivos. Para quem ensinar? Tá bom? Conteúdos. O que aprender? Métodos. Como que eu vou desenvolver o processo? Quais os recursos eu vou utilizar, já que é ao lado? Com o que eu vou ensinar? Então, aqui, vocês entendem que é uma primeira estrutura de um planejamento escolar que nós vamos elaborar juntos, tá bom? Dá licença, Regiane. Então, na verdade, é como se fosse um plano de aula. É isso? Não. Não? Não. Planejamento escolar, você estava na hora que eu expliquei, que é como se Não, fosse... porque Estava falhando? Ou estava sem internet? Está falhando. Mas eu vou rever novamente a aula. Tá não. Bom. Quem está falando? Como é que é seu nome? Aretusa. Oi, Aretusa. Então, Aretusa, o planejamento escolar, você que participou do Maricá no Mundo da Leitura, por exemplo, é assim. Nós recebemos um projeto da secretaria, lembra? Aí vem o Maricá no Mundo da Leitura, um projeto, né, ali base, um planejamento, no caso, educativo, uma proposta muito interessante. Daquilo dali, nós vamos trazer para o nosso campo, para a escola. E quando eu trago para a escola, por exemplo, eu preciso adequar as características da minha comunidade escolar, né? Não é isso? Eu preciso adequar a identidade da minha escola. Aí eu vou pegar o Maricá no Mundo da Leitura e vou elaborar, a partir desse texto que eu tenho base, adequando aqui quais os objetivos desse projeto aqui na escola. Né? Quais os conteúdos, tá, entendi. Quais os métodos, quais os recursos. Aí eu vou fazer um projeto, né? Vou pegar o Maricá no Mundo da Leitura e vou dar a ele mais a carinha da escola, beleza. Depois disso, o professor pega aí e vai fazer o plano de aula, tá bom? Que aí dentro da sala de aula. O planejamento escolar seria aquilo que vai circular na escola. Por exemplo, aí eu vou ter o desfile, vai estar previsto nele. Aí eu vou ter culminância do Maricá no Mundo da Leitura. Não faço assim na nossa escola? É como se fosse um plano de ação, né? Que nós chamamos de plano de ação. É como se fosse... É um pouco parecido com o plano de ação, isso daí, tá bom? Mas aí vai trazer... Obrigada, Regiane. Esse recorte daquilo que nós vamos trabalhar na nossa escola, mas com a perspectiva de estar mais próximo do seu cotidiano, tá legal? Tá bom. Tá bom, querida, vamos lá. Aí, mais um pouquinho, aqui eu tenho algumas contribuições de um autor chamado Celso Vasconcelos, que vai trazer, né, uma fala muito potente. O planejamento escolar deve ser estruturado e articulado através de 3 níveis. Então, temos o planejamento escolar e, nele, o planejamento da escola, o plano de ensino e o plano de aula, viu, Aretusa? O plano de aula está dentro do planejamento escolar, segundo esse autor, tá legal? Mas aí nós temos a contribuição de vários autores, tá bom? Então, por exemplo, esse vai falar assim, o planejamento da escola é o plano integral da instituição composto pelos referenciais que dizem respeito aos objetivos e metas estabelecidas para cada uma das dimensões da gestão da escola, pedagógica, administrativa, recursos humanos. Então, ele vai dizer que, dentro do planejamento escolar, eu tenho o planejamento da escola, que seria mais um plano feito pela gestão. Por exemplo, qual é o desenho da questão administrativa que essa gestão vai assumir? Não é isso? Da questão pedagógica. As reuniões serão às quintas, né? A questão administrativa, eu vou ter 2 auxiliares de secretaria, a gestão, uma vai ser diretora pedagógica, a outra administrativa, né? É um exemplo. Uma outra perspectiva que o autor traz, o Celso Vasconcelos, é o plano curricular ou de ensino. Constitui-se no referencial com os fundamentos de cada disciplina. Nele devem estar expressos as expectativas de aprendizagem, os conteúdos previstos e as propostas de avaliação de cada ano série, tá bom? Então, aqui, no plano de ensino, também chamamos, às vezes, de plano de curso, lembram?
né? Então, ali tem tanto aquilo, né, as expectativas de aprendizagem, quanto os conteúdos e as propostas de avaliação. E depois, em coerência, tanto com o planejamento da escola e com o plano de ensino, nós temos o plano de aula, que deve constituir-se na organização didática do processo de ensino destinada a cada turma, levando em consideração tanto as defasagens como os conhecimentos prévios dos alunos, de modo a garantir que todos eles alcancem os objetivos de aprendizagem contidos no plano de ensino. Contudo, enquanto instrumento personalizado de trabalho deve ser desenvolvido para atingir os objetivos de cada turma em separado. Então, eu tenho aqui algumas definições, tá legal? Depois eu vou colocar lá no nosso AVA, e vocês vão poder ler e estudar com calma, tá? Se preparando depois para as nossas avaliações. E olha o que eu quero mostrar para vocês. O que é isso? Deixa eu tirar uma dúvida. Oi. Então, o que acontece? No texto que a senhora passou para a gente, o que eu estou entendendo é assim, o planejamento ele tem que se alinhar de uma forma, de uma hierarquia. Sim. Querendo ou não, o planejamento educacional é a nível nacional, estadual e municipal. E aí, a gente, dentro do nosso próprio município, aí existe o planejamento escolar, né, que é o planejamento de todos os bairros que pertencem àquele município. Sim. É isso? E aí tem mais abaixo ainda, que aí o que a gente está conversando agora, que é o planejamento que o professor vai, né, trabalhar com as suas turmas. Não é isso, professora? É exatamente isso. Então, na verdade, nós estamos fazendo... Agora, só mais uma dúvida. Mesmo que tenha essa hierarquia, ela precisa estar alinhada. Sim. Ou seja, os temas que são abordados pelo MEC, ele precisa ter uma obediência. Nós precisamos obedecer àquela ordem, né, da temática. As orientações do MEC, entendeu? Tá, entendi. Quem está falando? É Cristina. Oi, Cristina. Foi ótima a sua colocação. Então, conforme eu falei, a Cristina agora tirou uma duvidazinha, nós temos aí, né, no topo, o planejamento educacional a nível nacional, estadual, municipal, tá bom? Aí ele vem... uma observação, professora, que eu achei muito interessante aquele texto. Sim. Porque ele desmembra quando ele faz a planificação, que é diferente do planejamento que eu estava lendo, porque não pode confundir. Aí até o texto ele abre várias opções, porque opções não, algumas observações, e quando você faz um planejamento, você tem que seguir todo um diagnóstico científico, né? Pesquisa, para você não ter as questões do cronológico e os recursos, porque você não pode se frustrar, porque se você trabalha com um recurso, você tem que dar conta embora é flexível, né, professora? Os planejamentos são flexíveis, mas o ideal é ter a meta, né? Se você faz um planejamento, eu digo assim, a nível nacional e estadual, né? Se você faz um planejamento com aquele recurso, tem que ter aquela meta. Aí eu fico pensando, quando eu li essa parte do texto, quando existem os desvios de verbas, né, professora? Sim, que entra um pouco nesse âmbito, nessas questões, né? O que acaba acontecendo, Cristina, é que o planejamento, ele vai ser sempre sistematizado. Mas em qual sentido? Conforme você narrou, o texto traz isso bem amarrado, ele é um processo e ele tem etapas. Então, primeiro, uma etapa diagnóstica, estruturante, com base científica, com uma discussão metodológica importante, mas aquilo que eu falei durante
toda a aula com o estabelecimento de metas. Nós planejamos para poder mudar as situações, lembra disso que eu falei? De movimentar uma comunidade, movimentar a nossa escola, um sistema educacional, ao ponto de produzirmos modificações, mas também planejamos para a tomada de decisão, né? Vivemos o processo, nos avaliamos para depois reorientar a rota no ano seguinte, estabelecer um novo planejamento coerente com aquele novo contexto. Não é isso, Cristina? Isso. E aí a senhora faz algumas situações, que aí eu fui pesquisar quem era, porque eu não conhecia, que é o Edgar Faurer. Sim, eu não sei se eu estou pronunciando certo, que ele foi um historiador e ele participou, né, da elaboração do primeiro relatório, né, da Unesco. Então, sim, assim, baseado de uma pesquisa, eu achei muito, muito rico o texto, né? E a senhora ainda faz uma outra citação do Edgar Faurer, que ele é político, que ele também contribuiu, professor, nessa construção, né, das diretrizes, das leis, da formalizar o planejamento. O texto também faz uma ressalva muito importante, que é lá no finalzinho, eu sei que a senhora não terminou sua aula, mas assim, lá no finalzinho são as resistências dos professores em fazer os planejamentos e os argumentos. Os argumentos por isso, Cristina, por isso que eu apresentei o plano de aula para vocês. Você viu aquela última tela que eu vou voltar com ela? Então, assim, nós conversamos, dialogamos, né, e trouxemos uma perspectiva de um planejamento reflexivo, e, enfim, e quando nós fazemos o percurso desde o planejamento educacional, atravessamos o planejamento escolar e chegamos naquele desdobramento de planejamento da escola, planejamento curricular e o plano de aula, aí agora nós começamos a mergulhar, de fato, nos entraves que vão atravessar o planejamento. Um deles é a resistência dos professores em articular o planejamento, e nós somos professores, né? Algumas pessoas já têm a formação aqui de professores, já atuam, e quem não atua ainda, que é pedagogo, que não tem contato ainda com a escola, dizer para vocês que há resistência com relação ao planejamento, tá bom? Quando eu brinco, falo assim, o Google não é o lugar do planejamento, não vamos buscar o projeto no Google, porque aí diversos autores, né, esses dois autores daqui do nosso livro, o Maximiliano e a Ilza, em outros capítulos, eles vão abordar a questão da tecnologia como uma ferramenta importante para o planejamento, mas eles também vão dizer que ela trouxe, em alguns momentos, engessamento das práticas, porque o professor vai fazer o seu planejamento ao invés de sentar, pesquisar. Você viu a Cristina? A Cristina trouxe um autor, né, fundamental para essa discussão, porque ele participou da elaboração de um documento importantíssimo na Unesco. O outro autor que eu trouxe, Celso Vasconcelos, se vocês tiverem oportunidade, pesquisem sobre a produção dele, o material dele, é um autor super atual, que vai falar sobre a questão do planejamento, enfim, assim, de dizer dessa importância de ter uma ancoragem teórica com autores que têm uma vasta contribuição no campo da pesquisa, enfim, na área do planejamento, porque planejar não é sentar, vamos pensar como vai ser de forma, lembra que nós falamos na aula? Individual, aleatória, né? No achismo, não é isso. O planejamento ele tem um rigor científico fundamental, não estou falando aqui que é uma coisa rígida, não é isso. Quando eu falo rigor científico, porque ele pressupõe estudo, pesquisa, análise, elaboração de metas que sejam coerentes com a realidade, né? Enfim, e quando vem essa questão dos professores, nós temos, em determinados momentos, um grande impasse. Como é que faz uma escola que não planeja?
Como é que um professor ele se articula e dá a sua aula se ele não planeja? Eu sou orientadora educacional também, né? Então, atuo com professores e tem orientadores pedagógicos que atuam mais com essa questão do planejamento em si. E quando, às vezes, o orientador pedagógico propõe que seja feito o caderno de plano, tem professor que se recusa, não faço plano de aula, não vai olhar meu caderno, e às vezes cria até um mal-estar, mas eu vou dizer para vocês, olha, eu sou uma professora que trabalha em universidades, que trabalha na rede municipal de ensino, eu tenho um caderno de planejamento, vou até mostrar para vocês, espera aí. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, esse aqui é o meu caderno de planejamento da Universidade de Vassouras. Então, eu tenho aqui as disciplinas desse semestre, né? As disciplinas que eu estou ministrando, eu faço aqui o meu planejamento, né? Penso o tema da aula, os objetivos, os recursos que eu vou utilizar, que tipo de metodologia vocês viram hoje, as idas e vindas, né? Abre slide, fecha, põe vídeo, isso tudo porque o ensino remoto, ele precisa nos atrair, né? Ele precisa nos motivar, nós estamos falando de planejamento, então a aula tem que se movimentar, então tá aqui, ó, o meu caderninho de plano, tá vendo? Tá? Então é aqui que eu vou registrando, é um caderno de registro e é um caderno que se materializa como um recurso importante para a minha prática enquanto professora, entendem? Tá bom? Deixa eu ver, vou voltar lá com a tela, espera aí, hein? Com a tela que muitos temem do plano de aula. Para falar sobre essa questão, eu vou pegar o texto, estão vendo aqui? Essa é uma ficha de plano de aula, é uma sugestão, tá legal? Porque existem muitas possibilidades aí de planejamento, tanto com ficha, quanto com o próprio caderno de plano, de você organizar a sua aula a partir de estudo, de pesquisa, não pode ser uma questão aleatória, né? Eu posso chegar para dar aula e falar assim, eu hoje não pensei em nada para vocês, nós vamos decidir agora? Eu posso fazer isso, gente? Não, né? Não posso. Olha só o que o autor vai dizer. Procurem aí, se vocês conseguirem, na página 44. Para alunos e professores, o plano é um roteiro de uso diário na sala de aula, é um guia de trabalho, é um manual de uso constante, enfim, é um roteiro que direciona uma linha de pensamento e ação. Por isso, planejar para depois não trabalhar com o plano é uma incoerência pedagógica. E isso pode ocorrer quando o plano é algo que serve simplesmente para cumprir com a obrigação, burocrática, que quer... Espera que eu não estou enxergando, só um minutinho. Que quer diletantismo pedagógico ou por mera satisfação profissional para honrar o cargo. Desculpa, eu estou sem óculos, tá, gente? Aí peguei o texto para ler e tive dificuldade. Ou seja, os autores vão defender que o plano de aula ele é um guia tanto para alunos quanto professores. Então, se eu consigo aqui narrar para vocês que semana que vem, nós vamos fazer aqui juntos, né? E juntas um planejamento, enfim, eu já estou anunciando para vocês o plano de aula da próxima, né, vez que vamos nos encontrar. Então, vocês já vão começar a criar expectativa, alguns já podem fazer pesquisa, enfim, entende? Então, isso vai aguçando tanto os alunos quanto os professores. E eu assim, assumo isso como uma prática fundamental para o meu fazer enquanto professora, entende? E vocês, falem comigo, o que vocês acham dessa última dimensão aí, dessa questão do plano de aula? Falem comigo. Alguém aqui faz plano de aula? Não, Fabrício? Não.
Você atua como professora? Eu sim, professora. Não, eu não. Eu trabalho na secretaria. Ah, tá. Entendi. E Valéria? Fala, Valéria. Eu faço planos de aula. Faz? Tem caderno? Oi? Tem caderno de plano? Tem um caderno de plano e tem uma folhinha que a orientação pedagógica dá, mas eu gosto muito de ter meu caderno. Eu Tenho gosto de sim. ter o caderno, né? Gosto. Isso daí, mas... E a orientadora pega para ver? Oi? A orientadora pega para ver o material? Sim, assim, atualmente não tem acontecido devido, né, à pandemia, ainda não A retomou, situação da pandemia. mas pega sim, o meu trabalho sim. E o que você acha disso? Você fica à vontade? Tem algum colega que resiste? O que você acha? Depende da orientadora pedagógica, né? Assim, a que nós temos agora, ela pega mais para poder a gente trocar, né? Partilhar conhecimento. Fico super à vontade. Mas já tivemos uma orientadora que trouxe um pouco de frustração aos colegas de trabalho, né? Porque ela não olhava, não? Oi? Ela não olhava o plano, não? Não, olhava, só que assim, o professor que está na sala de aula é o que ele tem o melhor olhar dentro da sua turma, entendeu? E às vezes quem chega com uma visão meio que fora da realidade, né? Entendi. Sim. A gente sabe que tem muita coisa que é bonitinho no papel, mas na contramão disso, então havia alguns questionamentos em relação a isso, entendeu? Entendi. É porque é uma grande articulação dessas pistas que nós trouxemos aqui com relação ao planejamento, né? Uma delas é que ele tem que ser coerente com a realidade, né? E essa realidade, ela é fruto de muitas situações. E o relato dela é feito pelos professores, na sua maioria, porque eles estão dentro da sala de aula com os alunos. Então, os orientadores, que mesmo ali no ambiente escolar, eles não vão ter essa mesma experiência, porque é o professor que está com o aluno na sala. Então, por isso a importância da reunião pedagógica para fazer o planejamento. O orientador dá a sua contribuição, o gestor, os outros profissionais, e o professor vai ter a oportunidade de narrar essas experiências que acontecem dentro da sala de aula. Concordam comigo? Exatamente isso, exatamente o nosso ponto de vista. Mas, atualmente, temos uma orientadora muito boa, então está dando tudo certo. Graças a Deus. Que bom. Isso daí, né? Aí o sucesso vai ser garantido. Mais alguém quer falar? Até porque a orientação ela não está todos os dias na escola, né? A carga horária não é igual do professor que está lá todos os dias acompanhando aquele aluno, acompanhando aquela turma. Então, só o professor mesmo vai descrever aluno por aluno, a turma, né? Que convive diariamente com eles. Perfeito, perfeito. O que acontece? Os orientadores, eles vão fazendo acompanhamento. No dia que eles estão, né, alguns fazem a escolha de estar ali dentro da sala, conversando com o professor. Alguns orientadores se articulam também com os alunos, com as famílias. E quando tem a reunião pedagógica, gente, quando nós temos essa oportunidade, eu assim já participei, já fiz reuniões pedagógicas maravilhosas, da gente produzir, né, de compor um projeto ali a muitas mãos e dá super certo, entendeu? Então, tive já essa oportunidade, enfim, então é muito importante ter essa palavra que circula dentro da escola, e é uma palavra que circula na dimensão do planejamento. Né? Na escola a gente também conversa, a gente também bate papo, mas é fundamental ter essa dimensão. Um outro exemplo é assim: os professores não têm direito a um planejamento individual? Não tem? Então, alguns pegam esse planejamento individual e não planejam. É uma pena, na minha opinião, e de muitos outros pesquisadores e autores, porque a prática reflexiva
ela precisa atravessar o fazer do professor. O professor que não reflete sobre a sua prática, como é que ele faz, não é isso? Para poder investir no desenvolvimento do seu aluno. Se ele não reflete sobre aquilo que ele está ali ensinando, ele vai só colocando ali, expondo, conforme o autor falou, para cumprir a questão burocrática, vou fazer só o caderno de plano, porque tem que constar, né? Ah, nem olha o caderno de plano. Não! Olha o que nós estudamos aqui no texto, toda essa dimensão, que é uma dimensão macro. O planejamento educacional ele é estruturado em uma situação nacional, e depois isso é desdobrado entre estados e municípios, até chegar à minha escola, que pode estar no interior do meu município, mas que ela faz parte do sistema educacional brasileiro. Entendem para mim do que eu estou falando? Entendeu? Então, para mim, e para muitos outros pesquisadores, e vocês que são estudantes, é importante demais nos apropriarmos dessa prática reflexiva. É caminhar, é educar, é ser professor, caminhar, parar, olhar para si, olhar para trás e olhar à frente. Não é isso, Cristina? Porque quando nós colocamos as metas, nós estamos olhando para onde? Para frente. Não é? É o porvir. E o porvir é um desafio. Né? Os autores falam, nós não conseguimos prever as situações educacionais, nós não temos como dizer o que o aluno vai, de fato, aprender, mas nós podemos investir, podemos planejar para poder seguir uma rota responsável, baseada na pesquisa, no rigor científico, e uma rota que é flexível. O planejamento é flexível, mas ele também tem essa dimensão aí, que é essa dimensão técnica. Perfeito, meus amores? E aí, fomos? Sim. Ô, Regiane. Oi. Lá naquela parte de escola e seu planejamento, Sim. Tem uma parte que fala que a escola talvez é a instituição que mais pensa, fala e planeja, né? Sim. E realmente, né? Planejar. E logo depois eu ri pra caramba até com essa frase que está assim, fobia pedagógica de planejar. Deve ter professor que tem fobia de planejar. Eu ri muito com essa frase lá. O que deve ter de professor e falar em planejar, ai, meu Deus. Quer correr, né, Valéria? Quer correr. Então, quem está falando? Acho que não, acho que sou eu. É Valéria? Não, não era eu não, professora. Não, quem era que estava falando? Espera aí que eu não vi. Quem era, gente? Fabrícia. Ah, Fabrícia. Menina, eu estou achando que era Valéria. Olha, é você. Não, Fabrícia, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu tenho uma estratégia com relação ao planejamento. Por exemplo, aqui eu narrei a minha dimensão do planejamento enquanto, né, professora de universidade. Quando eu estou em escola, eu sou orientadora educacional e professora dos anos iniciais, entende? Então, eu faço planejamento lá também. Quando eu sou orientadora educacional e trabalho com OP, você sabe qual a sugestão que eu dou para ela e para os professores? Planejem em grupos, né? Por exemplo, vou citar uma situação. Fabrícia, você e eu trabalhamos com turmas de primeiro ano na nossa escola. Eu trabalho de manhã e você trabalha à tarde. Podemos planejar juntas? O horário não é compatível. Podemos fazer um caderno volante, colocar lá, eu vou combinar assim, olha, Fabrícia, vamos fazer assim? Eu planejo para uma semana e você planeja para outra? Posso fazer assim? Posso. Regiane, as turmas são diferentes, não tem problema. Para não ter essa fobia, Fabrícia, que é uma situação até que faz parte do desgaste profissional, né? do cenário que nós temos, às vezes, de horas de trabalho, né? O professor também, ele tem a questão de adoecer na profissão. Então, eu posso combinar com Fabrícia, eu faço assim, eu planejo uma semana e a outra.
nós temos o planejamento base. Você adequa alguma coisa para a sua turma, coloca mais uma... Não precisa ser idêntico, porque o meu primeiro ano tem que ser idêntico. Não, mas eu posso fazer isso, a gente reveza. Uma faz uma semana, outra... Aí você fala assim, ai, Regiane, deu uma confusão na minha casa, não consegui planejar. Ó, eu planejo 2 seguidas, você depois 2 seguidas. Entende? Mas aí, nós que somos professores também, nós temos que nos movimentar, sair também daquela situação. Não, a sala é minha, a turma é minha, tudo é meu, né? Não preciso planejar. Ai, não quero planejar com Fabrícia, tem um monte de ideia, dá um monte de trabalho, né? Assim? Eu era uma assim, vamos fazer uma lembrança de Páscoa, tragam ideias. Aí todo mundo levava. Aí um levava assim, a tirinha com 2 orelhinhas. Eu já levava assim, a tira com a orelha, com flor, com avental. Aí quando eu chegava com aquilo, as meninas queriam. Inventou! É muita coisa, entendeu? Então, assim, porque aí, né? Mas é desse jeito, isso é escola, conforme Paulo Freire falou, né? Escola é gente, e gente pensa diferente, vai ter uma com mais talento na questão artística, outra com mais talento aí nos números, pessoas que fazem, né, um diário lindamente, diários perfeitos, pessoas que têm aquele talento ali para ter uma aula bem dinâmica, outras que já são mais quietinhas, mas que dão conta. É isso aí, escola é desse jeitinho, né? Fomos, meus amores. Quem agora quer poesia? Querem poesia? Para todo mundo se emocionar um pouquinho. Sabe de quem que é a poesia? Deixa eu só fazer mais uma pergunta, rapidinho. Naquela parte, lá na planejamento educacional, né, nas instâncias nacional, tem que ser nessa ordem, nacional, estadual e municipal. Tem que ser nessa ordem? Não, não é que tenha que ser nessa ordem. Os autores vão apresentar nessa ordem aí, porque eles também vão trazer o cenário da legislação. Então, quando diz que tem que obedecer à regra do MEC, aí eles posicionam primeiro a questão nacional, porque, na verdade, assim, quando eu planejo, quando as escolas planejam, mesmo sendo escolas municipais, elas estão subordinadas ao MEC, entende? Primeiro. Depois estão subordinadas também à questão do município. Elas têm a administração municipal, mas a legislação é vinculada ao MEC. Então, o planejamento, o macro, esse planejamento educativo vai estar vinculado primeiro ao MEC. Mas o que acaba acontecendo é que, por exemplo, quando nós falamos que temos uma dimensão estadual e municipal, é que temos as regras do MEC no planejamento educacional, mas também temos as regras dos estados. Tá vendo? Os estados têm resoluções específicas. Essas resoluções do estado, elas vêm da onde? Do planejamento educacional, entende, Fabrício? E do município, a mesma coisinha. Não é que tenha uma ordem fechada. Não é isso. Até porque, por exemplo, se a minha escola é municipal, provavelmente ela vai ter muito mais uma dimensão do que é do planejamento educacional municipal e nacional. Não vai, às vezes, se articular com algumas questões do Estado. Aqui mesmo em Maricá, a gente tem exemplo. Nós temos escolas do município e do Estado, não temos assim? Então, às vezes, o que vai acontecer no Estado é totalmente diferente do que vai acontecer no município, mas as duas se articulam a nível nacional, entendeu? Tá bom? Consegui te explicar? Então, tá. Então, vamos de poesia. Fechamos nesse momento, mas, conforme eu falei, a aula que vem, nós voltamos mais um pouquinho, tá legal? Aí, possivelmente, vai ter esse textinho, a gente vai parar com ele aqui. Eu vou colocar um outro texto, um outro material, e aí nós vamos ter essa experiência de fazer aqui uma grande oficina, nesse modelo de oficina, de montar um planejamento, tá? Então, nós vamos possivelmente pensar aí em um plano de aula, um planejamento mesmo de aula, tá legal? Mas aí busco também algum planejamento escolar para vocês darem uma olhadinha, né? Para darem uma apreciada, tá bom?
Então, vamos de poesia? Quem vai de poesia? Comigo, vai? Então, tá bom. Se preparem, o coração vai... Espera aí, deixa eu encontrar aqui. Deixa eu encontrar. Eu estou com muitas janelas abertas. É de Braulio Bessa, né? Um poeta que é lá do Nordeste, que traz algumas coisas. Vocês estão vendo? Ainda não, né? Não. Muito sensíveis, potentes, que falam com a gente. O nome dessa poesia é Recomece. Então, assim, olha, estamos na segunda-feira, segundou, e segunda-feira é assim, né? Precisa ter alguma coisa para motivar a gente, tá legal? Então, vamos aqui para a poesia, e essa poesia do recomeço, porque hoje é segunda e teremos uma semana maravilhosa. Vamos acreditar. Vai, tá? A história dela, antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei 2 da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu, que tem muito a ver com isso, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema, que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. E aí? Viram que lindo? Lindo, lindo Isso mesmo. daí, então, para esse início Cada dia é um de recomeço, semana. né, professora? Oi? Cada dia é um recomeço, né? Cada manhã é um recomeço. Cada manhã é um recomeço, né? Hoje, segunda, então, mais outro recomeço. Amanhã de manhã, quando vocês acordarem, desejo que tenham aí disposição para encarar o dia, mas que tenham essa sensação de recomeço, tá bom? É isso. E ele fala assim: se tudo estiver errado, se tudo, né, for muito difícil, recomece a sonhar, tá bom? Então, que seja essa a nossa mensagem dessa semana. Vamos aí ter alegria, né, e respirar fundo para tocar, porque tem
muitas aulas pela frente ainda, hein? Tá bom? Então, vamos começar a nos despedir. Espero que vocês tenham gostado da aula. Legal? Semana que vem estaremos de volta. É uma grande alegria. E a turma de 6º período, daqui a pouquinho já apontando na reta final, tá bom? E a aula foi muito importante. Eu quero parabenizar a participação de vocês. Tá legal? É assim que nós vamos aprendendo. É um pouquinho no texto, é um pouquinho no slide, né? Fazendo uma leitura. Quem não conseguiu ler, vai ficando atento, vai tomando para aí da leitura, tá bom? É desse jeitinho. E aí, gostaram? Maravilhosa, professora. Gostamos, com certeza. Tá bom, muito obrigada, tá? Então, olha, fica o beijo, o agradecimento, boa semana. Até segunda-feira que vem, tá legal? Vamos descansar. Tem aula segunda, não, professora. Não, peraí, calma. Olha. Ai, que susto! Não, essa segunda não. Na próxima segunda, né? Então, descansem, tá bom? Vai ser um momento. Oi? Mas tem quinta, não tem? Quinta, nós estamos. Sim, quinta temos a reunião de estágio. Então vamos nos ver quinta. Então vai ter ainda a quinta-feira, tá bom? Então, olha, um beijo. A todos. Boa noite, professora. Vamos descansar, tá? Até quinta. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau. Professora Oi. Rejane, Oi. tem gente aqui querendo falar com a senhora, peraí. Quer? Pera. Só um minutinho. Professor. Oi. Diga. Professora Rejane, nem lembro mais de mim, trabalhei com a senhora. Quem está falando? Vidico. Trabalhamos no CTG junto. Que bom! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Viu como é que é esse mundo, né? Estava conversando com minha esposa aqui, eu falei, cara, foi muito top ela. Muito obrigada, tá bom? Bom te reencontrar. A sua esposa também dedicada aí, né? Estudando, tá bom? É verdade. Então é isso. Dá um abraço para a família de vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.